Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 15 de abril de 2021. Hoje é o dia da conservação do solo, dia mundial do desenhista e também dia do ciclista. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E na semana que vem estaremos reformando os estudos e por isso, lógico, sem imagem pelo YouTube pelos próximos 15 dias. Tudo para trazer até você a Panflix para São José dos Campos, o serviço de streaming de graça da Jovem Pan com conteúdo exclusivo para a região do Vale do Paraíba. O governo de São Paulo enviou ofício ao Ministério da Saúde afirmando que precisa receber medicamentos do kit de intubação em 24 horas para repor estoques e evitar o desabastecimento de drogas essenciais para o tratamento dos pacientes de Covid-19 em situação grave. O documento é assinado pelo secretário de Saúde, Jean Gornchay, e, segundo ele, a partir dos próximos dias faltarão medicamentos caso nada seja feito. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. O Ministério da Saúde anuncia a antecipação da entrega de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer. Eficácia da vacina contra a Covid da Moderna cai de 94,1% para 90% em novo estudo nos Estados Unidos. Prefeitura de Jacareí alerta sobre a prática de loteamentos clandestinos. Programa de privatizações do governo federal inclui 9 unidades de conservação ambiental, entre elas o Parque Nacional da Serra da Bocaina. Parque Tecnológico São José dos Campos desenvolve primeira certificação nacional para cidades inteligentes. Em inventário do patrimônio, Ilhabela registra 40 bens de valor histórico, arquitetônico e cultural. Vôlei Taubaté vence o Minas e fica a uma vitória do bicampeonato da Superliga. São José estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino no próximo domingo. Palmeiras perde para o Defensa e Justiça nos pênaltis e é vice da Recopa. Já o São Paulo vence o Guarani pelo Paulistão. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet e acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h03. Repita. 7:03. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu ontem por 10 votos a 1 referendar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado a instalação de uma CPI para investigar as ações do governo federal no combate à pandemia de Covid. Cumprindo a ordem do ministro do STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do DEM, fez na terça-feira a leitura do requerimento da CPI, o que oficializou a criação da comissão. A decisão do plenário prescindiu da manifestação de voto da maioria dos ministros. Somente Luiz Roberto Barroso, o relator, apresentou o voto. Depois disso, o presidente do STF, Luiz Fux, perguntou aos demais se concordavam com a decisão. O ministro Marco Aurélio Mello pediu então a palavra e afirmou que não cabia referendar ou deixar de referendar a decisão de Luiz Roberto Barroso. Ele argumentou que a decisão de Barroso seguiu a Constituição e que, se fosse relator, teria o mesmo entendimento. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. A análise da liminar, decisão provisória concedida por Barroso, estava marcada inicialmente para começar amanhã em plenário virtual. Após conversações entre os ministros do Supremo, a data foi antecipada.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem que o governo federal conseguiu antecipar a entrega de 15 milhões e meio de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para abril, maio e junho. Anteriormente, a pasta tinha estimado que receberia até 13 milhões e meio de doses do imunizante até junho. O ministro da Saúde também informou que o governo federal, através da iniciativa conjunta com a Organização Pan-Americana de Saúde, fez compra direta de remédios do kit intubação. Além disso, ele afirmou que o governo vai fazer um pregão internacional para adquirir esses fármacos. Em relação ao estoque de oxigênio medicinal, serão trazidos do Canadá 18 caminhões, afirmou o ministro. E o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, assinaram um decreto que acrescenta a Floresta Nacional de Brasília e 8 parques nacionais ao programa de privatizações do governo federal, o PND, Programa Nacional de Desestatização. A medida qualifica as 9 unidades de conservação ambiental para o PPI, Programa de Parceria e Investimentos. Isso concede à iniciativa privada a possibilidade de realizar a prestação dos serviços públicos de apoio à visitação destas áreas, o que prevê o custeio de ações de apoio à conservação, à proteção e à gestão. Além da Floresta Nacional de Brasília, DF, Distrito Federal, foram incluídos ao programa de privatizações vários parques nacionais, entre eles Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso e a Serra da Bocaina, Rio de Janeiro e São Paulo. Em dezembro de 2020, o Ministério da Economia já havia emitido um parecer favorável à concessão das unidades de conservação à iniciativa privada, por meio de uma resolução publicada no Diário Oficial da União. Em 22 de fevereiro deste ano, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu um programa amplo de privatizações que incluísse parques por todo o país. Estradas. A rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos e Jacareí, tem trânsito intenso, mas fluindo bem. O motorista não encontra complicações neste momento. Em Guarulhos e na chegada a São Paulo, o motorista tem trânsito fluindo bem e sem complicações. A rodovia Ayrton Senna apresenta trânsito fluindo bem nos dois sentidos da rodovia, tanto em Guarulhos como a chegada em São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. O Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito fluindo bem e o motorista tem boa visibilidade. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão em sul de Minas, tem trânsito livre e sol em alguns pontos. A rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, apresenta trânsito livre e tempo nublado tanto no Planalto quanto no trecho de serra. E tem para e siga devido a obras. Quem quiser viajar, pode viajar, está tudo livre, tudo tranquilo, né? Só tem neblina aqui, né? Nublado aqui na região da Tamoio. O resto vai tranquilo, né? Pode viajar. Não, fica em casa é melhor. Não brinca não, porque não dá para brincadeira, né, Giovana? É isso Charles, mesmo. Cena, coisa é ficar em casa, ter paciência que já isso passa, se Deus quiser. Melhor ficar em casa e se cuidar. A hora. 7:08. Repita. 7:08. Em tempos de pandemia, o que muita gente tem procurado é um lugar espaçoso e longe de qualquer chance de aglomeração. Nesse contexto, têm sido frequentes os anúncios de venda de sítios e chácaras de 1.000 metros quadrados em Jacareí. Mas a Prefeitura de Jacareí informa que trata-se de uma prática ilegal, pois na zona rural, as glebas, ou seja, terrenos que não foram parcelados, devem obedecer à fração mínima de 20.000 metros quadrados, que é o mesmo que 2 hectares. As chácaras de recreio ou as áreas não produtivas são consideradas uso urbano e para serem parceladas em área menor do que 20.000 metros quadrados é necessário um processo de loteamento que deve ser aprovado pela Prefeitura e registrado no cartório. Só podem ser urbanizadas as áreas dentro da macrozona de destinação urbana definida no Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Bem bacana essa informação da Prefeitura de Jacareí, porque realmente é verdade. Você entra na rede social, principalmente o Facebook, o que tem de chácara de 1.000 metros à venda aí, é um valor absurdo, né? 50 mil, 40 mil, 60 mil, você dá uma entrada e fica pagando o resto da vida sem nenhuma infraestrutura, não tem nem água muitas vezes. Fique ligado que isso é pegadinha de mau gosto.
A vacina da Moderna. Aliás, Luciano, desculpe, só lembrando que não é só Jacareí não, tem Jacareí, tem Igaratá, tem Nazaré Paulista, tem lá em Bom Jesus Perdões, está lotado de informação sobre venda de terrenos aí pelo Facebook, terrenos de 1.000 metros. Fique esperto porque realmente é pegadinha, você pode até comprar e depois a dor de cabeça que você vai ter e o dinheiro que você vai gastar para colocar a casa em ordem, não vale a pena a dor de cabeça. É legal verificar junto à prefeitura, né? Prefeitura e cartório também. A questão do terreno, né? Se está tudo dentro da legalidade. Cartório. Né? É aquele procedimento normal, vai comprar um imóvel, veja como está a condição dele, ponto. A vacina da Moderna é 90% eficaz contra a Covid-19 e 95% eficaz contra as formas graves da doença, anunciou a empresa americana em novos resultados publicados nesta semana. Os dados são de um ensaio clínico de fase 3, envolvendo mais de 30 mil pessoas nos Estados Unidos. E o número ficou um pouco abaixo de um ensaio clínico anterior, de dezembro, que atestava 94,1% de eficácia. A Moderna não explicou o motivo da eficácia menor e se isso se deve ao surgimento de novas variantes. Mas a empresa de biotecnologia americana está trabalhando em 2 versões modificadas de sua vacina, específicas para as variantes, e diz que os resultados em testes com camundongos são encorajadores. Em fevereiro, a empresa já havia anunciado que a vacina contra a variante sul-africana do coronavírus estava pronta para testes em humanos. A ouvidoria do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, divulgou o ranking de reclamações sobre produtos, serviços e instrumentos de medição referente ao primeiro trimestre de 2021. No período foram 713 atendimentos. Desses, 438 estão efetivamente relacionados a sugestões, solicitações e busca de informações. 275 são sobre produtos, serviços e instrumentos de medição. 94 casos foram fiscalizados e concluídos e 181 se encontram em andamento. Entre os fiscalizados, 28 foram reprovados. Bomba de combustível liderou o número de reclamações com 172 registros e 78 reprovações confirmadas pela equipe técnica após verificação metrológica. Segurança em aparelhos eletrodomésticos, balanças, produtos pré-medidos, entre eles papel higiênico, brinquedos, fios e cabos, também foram alvo de denúncias. No entanto, não foram reprovados após fiscalização. Agora 7h11. Repita. 7h11. Muito bem, após cair em janeiro, vendas do varejo crescem em fevereiro. Aumentam as vendas do varejo brasileiro. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que o comércio varejista cresceu 0,6% em fevereiro, na comparação com janeiro. Na passagem de dezembro para janeiro, o varejo tinha registrado queda de 0,2%. Com o resultado de fevereiro, o volume de vendas do comércio varejista agora acumula alta de 0,4% em 12 meses. Entre janeiro e fevereiro, o volume de vendas cresceu em 4 das 8 atividades pesquisadas, como detalha o gerente da pesquisa do IBGE, Cristiano Santos. Hiper e supermercados cresceu 0,8%, tecidos, vestuário e calçados 7,8%, móveis e eletrodomésticos 9,3% e livros, jornais e revistas 15,4%. Por outro lado, houve queda em outros 4 setores. Combustíveis e lubrificantes, 0,4% negativo. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, menos 0,2%. Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, menos 0,4%. E outros artigos de uso pessoal e doméstico, menos 0,5%. Considerando o varejo ampliado, que além dos grupos citados por Cristiano Santos, também mede o comportamento dos setores de materiais de construção e de veículos e peças, o resultado de fevereiro também foi positivo. O resultado na passagem de janeiro para fevereiro foi 4,1% positivo e foi influenciado pela alta das 2 atividades adicionais. Veículos e motos, partes e peças teve um aumento de 8,8% e material de construção 2%. Vale destacar que, apesar do crescimento do varejo na passagem de janeiro para fevereiro deste ano, quando a comparação é com fevereiro do ano passado, mês em que o nosso país ainda não sentia de forma tão brusca os impactos da crise causada pela pandemia, o volume do varejo caiu e o tombo beira 4%.
Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h17. Repita. 7h17. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu ontem por 9-2 que cabe ao plenário da Corte decidir sobre a anulação das condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça do Paraná na Lava Jato. Os ministros votaram na sessão destinada ao julgamento de recursos apresentados pela Procuradoria-Geral da República, PGR, e pela defesa de Lula sobre a decisão individual do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente. Relator dos recursos, o ministro Fachin apresentou somente a primeira parte do voto sobre a possibilidade de o plenário analisar o tema em vez da segunda turma do STF, composta por 5 ministros. Os demais questionamentos feitos pela PGR e pela defesa de Lula ainda devem ser tema do voto de Fachin e avaliados pelos demais ministros na continuidade do julgamento hoje. O plenário do Tribunal de Contas da União, TCU, decidiu em julgamento ontem absolver a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e condenar o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, por prejuízos provocados à Petrobras. Isso na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Os ex-diretores Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró, delatores da Lava Jato, também foram condenados no processo. Dilma, que era integrante do Conselho de Administração da Petrobras à época do negócio, votou favoravelmente à compra da refinaria. À época, ela argumentou que não teve acesso a todas as informações necessárias sobre a aquisição. E Jacareí retoma a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 hoje e amanhã em idosos nascidos nos anos de 1950 e 1951. Hoje poderão receber a segunda dose da vacina os idosos nascidos em 1950, 71 anos. Já amanhã receberão a segunda dose os idosos nascidos em 1951, 70 anos. O atendimento acontece das 8 da manhã às 5 da tarde em 7 pontos de vacinação, entre eles Educa Mais Jacareí, UBS Central, Educa Mais Esperança e Educa Mais Paraíso. É preciso levar um documento de identificação com foto e o cartão de vacina comprovando o recebimento da primeira dose. Sem apresentação do cartão da primeira dose, não será administrada a segunda. Segundo a Prefeitura, a divulgação dos próximos públicos a serem vacinados em Jacareí depende da chegada de novas doses da vacina ou do residual de vacinas que sobrarem do atual público-alvo. O Ministério da Educação, MEC, lançou ontem o Relatório Nacional da Alfabetização Baseada em Evidências, RENAB, que traz experiências bem-sucedidas de alfabetização desenvolvidas em diversos países. De acordo com o MEC, o documento visa ajudar na melhoria da qualidade das políticas públicas e nas práticas de ensino de leitura, escrita e matemática no Brasil. De acordo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, apesar de o país ter avançado na universalização do acesso de estudantes às primeiras séries do ensino fundamental, os resultados das avaliações internas e externas mostram que a aprendizagem segue muito limitada. Segundo o ministro, a maioria dos estudantes não consegue compreender o que lê. Quando considerado o índice de analfabetismo funcional, é perceptível que não há muito a ser comemorado. As crianças estão indo para a escola, mas o aprendizado efetivo tem sido bastante questionável, disse Milton Ribeiro. Segundo o ministro, é importante dedicar atenção a temas como a formação de professores, elaboração de currículos e materiais didáticos apropriados às diferentes fases de desenvolvimento dos estudantes. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. A quinta-feira será de sol e poucas nuvens na região do Vale do Paraíba. As temperaturas estarão em gradativa elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 26 graus. E neste momento, a temperatura é de 16 graus. Agora 7h21. Repita. 7h21.
O percentual de domicílios brasileiros que usam a internet subiu de 79,1% para 82,7% de 2018 para 2019, o que representa alta de 3,6 pontos percentuais. Em 2019, no entanto, 12.600.000 domicílios ainda não tinham internet. Os motivos apontados foram falta de interesse, 32,9%, serviço de acesso caro, 26,2%, e o fato de nenhum morador saber usar a internet, 25,7%. Em 6,8% das residências, os moradores citaram a indisponibilidade de rede na área do domicílio e 5% alegaram o alto custo do equipamento eletrônico para a conexão. Os dados estão na PNAD contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que analisou o acesso à tecnologia da informação e comunicação no quarto trimestre de 2019. Segundo o IBGE, o crescimento mais acelerado do uso da internet nos domicílios rurais, que saiu de 49,2% em 2018 para 55,6% em 2019, ajudou a reduzir a diferença em relação à área urbana, onde o acesso à rede avançou de 83,8% para 86,7%. A partir de hoje, a Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos abre 1.000 vagas para a formação online Estudando em Família. A novidade é voltada aos pais e responsáveis de alunos da rede de ensino municipal. As inscrições e toda a formação são online. Os interessados devem acessar o novo portal da educação, o Portal Edu SJC, e clicar no ícone Família Educadora para preencher um formulário. A formação tem 5 semanas de duração. O primeiro tema auxilia na organização de rotina de estudos, com orientações para a família contribuir na aprendizagem dos estudantes. As inscrições seguem até o preenchimento de todas as vagas e os próximos temas abordados serão empreendedorismo e educação financeira. As formações online vão acontecer no ambiente virtual de aprendizagem com acesso via portal. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, a hora 7h23. Repita. 7h23. Prazo para entrega do imposto de renda pode mudar para 31 de julho. O prazo para a entrega do Imposto de Renda 2021 pode ser alterado mais uma vez. No começo da semana, a Receita Federal anunciou a mudança da data limite de 30 de abril para 31 de maio, mas já tramitava no Congresso uma proposta para alterá-la para 31 de julho, 2 meses a mais do que o prazo já estendido. E nesta terça, a proposta, que já tinha sido aprovada nos termos finais no Senado, foi validada na Câmara dos Deputados. A justificativa é que a pandemia dificulta, por exemplo, a obtenção dos documentos necessários para elaborar a declaração. Por isso, a necessidade de um prazo maior para enviar o documento. Com a aprovação nas duas casas, o texto agora só depende de sanção do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor. Vale destacar que não há mudança prevista no cronograma de restituições. As devoluções para quem não cair na malha fina serão feitas em 5 lotes mensais, liberados de maio a setembro. Este ano, a Receita espera receber 32.600.000 documentos. Segundo o balanço do Fisco, liberado na manhã de segunda-feira, dia 12 de abril, 12.451.339 contribuintes já declararam, o que significa que 1 em cada 3 brasileiros que estão obrigados a acertar as contas com o leão já o fizeram. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Fiesp e o SESI São Paulo estão com uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para a distribuição às famílias com maior vulnerabilidade social em todo o estado de São Paulo. O SESI será o ponto de recepção de alimentos na região do Vale do Paraíba, onde São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, Lorena e Cruzeiro contam com 7 postos de arrecadações. A distribuição dos itens para a população ficará por conta das ONGs que foram parceiras do SESI no ano passado, quando foram distribuídas mais de 9 milhões de refeições preparadas pela entidade em todo o estado.
Agora 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h28. Repita. 7h28. Muito bem, na semana que vem a gente vai estar chamando aqui os estúdios da Rádio Jovem Pan, e por isso sem imagem pelo YouTube pelos próximos 15 dias. Tudo para trazer a Panflix para São José dos Campos. Serviço de streaming de graça da Jovem Pan, com conteúdo exclusivo para a região do Vale do Paraíba, né, Giovana? Na semana que vem, então, a partir de 19, a gente dá um tempo aqui no YouTube, continua o Jornal da Manhã normal. Você rádio, pode acompanhar pelo aplicativo, rádio. Pelo nosso site, enfim, né? Só não vai ter imagem pelo YouTube. Mas depois de apresentar o jornal também, a gente coloca o áudio no YouTube, é isso, no YouTube, né? exato. Sem a imagem, né? Mas com o áudio jornal vai estar disponível no YouTube, sim. E é por um bom motivo, né, Clemente? Uma reforma sempre é muito bom, né? Então, depois vai ser muito legal. Para apoiar as micro e pequenas empresas dos setores mais afetados pela pandemia, o Banco do Povo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, liberou uma linha emergencial com condições especiais. Estão disponíveis 50 milhões de reais em microcrédito para capital de giro, com taxas de juros de 0 a 0,35% ao mês. As medidas fazem parte de um pacote de ações para mitigar os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. Os empréstimos podem ser solicitados no site bancodopovo.sp.gov.br. O microcrédito conta com carência de 6 meses e prazo de pagamento de até 36 meses. Entre outras condições estão a dispensa de consulta no CADIM e Avalista. A linha emergencial está disponível para os municípios conveniados com o Banco do Povo. E o Parque Tecnológico São José dos Campos desenvolve a certificação nacional para cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis, uma iniciativa inédita no país, em parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Com o processo de certificação, gestores públicos terão acesso a dados padronizados e auditados por organismo independente, que serão usados para pautar decisões de gestão, planejamento e investimento. A metodologia leva em consideração indicadores de serviços urbanos e qualidade de vida, entre outros fatores. O projeto faz parte do conjunto de iniciativas do Arranjo Produtivo Local de Tecnologias da Informação e Comunicação, programa do Parque Tecnológico São José dos Campos. Para fazer parte da metodologia da certificação, foi realizado um diagnóstico prévio de São José dos Campos, avaliando os projetos e soluções aplicadas no município. Na avaliação prévia, a cidade foi classificada com boas notas em conformidade com as normas. A cidade faz parte do projeto piloto de certificação, em que a metodologia será testada e ajustada nos próximos meses. E vamos agora aos indicadores econômicos. O euro fechou cotado a R$ 6,79, com alta de 0,60%. A Bolsa de Nova York fechou ontem sem tendência definida. O Dow Jones subiu 0,16% a 33.730 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 0,99% a 13.857 unidades. Já o Ibovespa encerrou o dia ontem em alta de 0,84% a 120.994 pontos. Em um dia que a moeda americana se enfraqueceu no mundo todo, o dólar fechou em queda de 0,83% a R$ 5,66. Tá bom, o dólar baixou mesmo, né? 5,66. Continua alto, né? Tá bom. E vamos à boa notícia do dia. E durante ronda na região da Vila Ita, em Jacareí, no último sábado, uma moradora abordou a viatura da Guarda Civil Municipal com um pedido inusitado. Ela pediu que os guardas civis gravassem uma mensagem de feliz aniversário para o seu filho Alain, de 8 anos. A justificativa da mãe, Ana Cristina Pires Vieira, é que o garoto gosta muito dos policiais da Guarda Civil. Os guardas não só gravaram a mensagem, como resolveram fazer uma surpresa para o pequeno fã da corporação. Após a autorização, fizeram deslocamento até a residência do aniversariante
para desejar um feliz aniversário em nome de toda a Guarda Civil de Jacareí. Alain foi surpreendido pela visita dos guardas civis municipais, que chegaram em 3 viaturas e recebeu ainda vários presentes. É legal, né? Será que chegaram lá com a sirene ligada, como faz aí para o pessoal que aprender, né? Chega às 6 horas da manhã, holofote ligado, luzes ligadas, sirene ligada, acordando todo mundo. Será que eu ouvi isso lá, Giovana? Acho que não, para não assustar o Alain de 8 anos, né? Mas uma iniciativa, melhor assim, né? Parabéns muito ao legal. Alain. Agora 7h32. Repita. 7h32. E o governo estuda a nova etapa de benefício para a redução de jornada de trabalho e salário. O benefício emergencial de preservação de emprego e renda, pago no ano passado a quem teve redução de jornada e salário, pode voltar este ano. O governo estuda recriar o benefício por meio de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, idealizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O texto prevê uma série de despesas especiais para 2021. Entre elas, estão 10 bilhões de reais destinados à nova edição do programa. Mas esse dinheiro ainda não está garantido. E, para alguns especialistas, significa mais endividamento. Os recursos virão da emissão de dívida e não entram no cálculo de metas fiscais nem do teto de gastos. No ano passado, a verba destinada ao benefício foi de 33 bilhões e meio e garantiu, segundo o governo, a manutenção de 10 milhões de postos de trabalho. O valor pago era de R$ 261 a R$ 1.813 por mês. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. A Prefeitura de Ilhabela concluiu o inventário do patrimônio edificado e ambiental da cidade, que resultou no registro de 40 bens de valor histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico. O levantamento e os estudos duraram cerca de 14 meses. Dos 40 bens, 11 localizam-se no centro histórico e o restante divididos entre os bairros do Perequê, Praia Grande, Curral, Armação e outras localidades. São edificações que datam do século XVIII até a metade do século XX. Entre antigas moradias, igrejas e capelas, engenhos, fazendas, faróis e costeiros. Embora predomine no inventário a arquitetura colonial de casas de antigas fazendas de cana-de-açúcar, de residências nos núcleos urbanos ou isoladas, também está presente a arquitetura eclética, resultado do processo de renovação urbana de meados do século XX. Assim como a arquitetura dos faróis costeiros, como o farol Ponta do Boi, construído em 1900, e até mesmo a arquitetura modernista, representada na casa projetada por Oscar Niemeyer e com jardins de Burle Marx em Ilhabela. O documento passa a ser uma ferramenta importante para a gestão e preservação do patrimônio histórico da cidade. O Ministério da Economia abriu ontem a consulta pública para debater o processo de regulamentação da nova Lei de Licitações, publicada no dia 1º de abril. A consulta trata da atualização da Instrução Normativa de Pesquisa de Preços. Segundo a pasta, a medida marca a abertura do processo de revisão de normas da área de compras públicas para adequação às regras recém-criadas. Os interessados em participar da consulta pública devem acessar o site do Ministério e encaminhar suas sugestões e contribuições até o dia 20 de abril. De acordo com o Ministério da Economia, os órgãos públicos de todas as esferas e a sociedade serão consultados durante todo esse processo de atualização das normas e de adequação das compras públicas. Em 2020, os processos homologados de compras públicas do governo federal movimentaram 51 bilhões de reais. Pesquisadores do programa de doutorado em odontologia da Universidade de Taubaté, Unital, iniciam ainda neste mês uma investigação científica para avaliar a contaminação de ambientes clínicos pelo SARS-CoV-2, causador da pandemia de Covid-19. A pesquisa deve levar até 4 anos e integra um amplo projeto de abrangência nacional coordenado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, com a participação de outras instituições de pesquisa. A Unital foi beneficiada com a concessão de 2 bolsas de doutorado e com a aquisição de materiais de pesquisa. Inicialmente serão realizadas em consultórios odontológicos da universidade, avaliações de pacientes saudáveis e de pacientes que já tiveram Covid-19. O objetivo desse segmento da pesquisa é identificar e quantificar o risco de contaminação nesses ambientes. Resultados preliminares devem ser divulgados até o final do ano. Bernie Madoff
O financista culpado de orquestrar a maior pirâmide financeira, esquema de Ponzi, da história, morreu em uma prisão nos Estados Unidos ontem. Madoff morreu na Carolina do Norte, aparentemente de causas naturais. No ano passado, os advogados de Bernie Madoff entraram com documentos judiciais para tentar libertar o homem de 82 anos da prisão na pandemia de Covid-19, dizendo que ele sofria de doença renal em estágio terminal e outras condições médicas crônicas, mas o pedido foi negado. O financista admitiu enganar milhares de clientes que investiram bilhões de dólares ao longo de décadas. Ex-presidente da Nasdaq, ele atraiu uma legião de clientes de investimento, de aposentados da Flórida a celebridades, como o famoso diretor de cinema Steven Spielberg. Agora 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h40. Repita. 7h40. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. De novo nos pênaltis. 3 dias depois de ter perdido a Supercopa para o Flamengo nas cobranças finais, o Palmeiras voltou à marca do pênalti na Recopa Sul-Americana e, mais uma vez, saiu sem a taça. O time perdeu por 2-1 para o Defensa e Justiça no tempo normal na noite de ontem em Brasília. E depois de 30 minutos sem gols na prorrogação, acabou derrotado também nos pênaltis por 4-3. A equipe argentina, atual campeã da Copa Sul-Americana, fez história e conquistou mais um título inédito para a sua galeria. Luiz Adriano e o goleiro Everton perderam pênaltis na disputa final, enquanto Gustavo Gomes errou uma cobrança na prorrogação. No tempo normal, Rafael Veiga foi quem abriu o placar, também de pênalti. Mas o Defensa virou ao Verdão, hora de pensar em Paulistão e Libertadores. Não vou nem comentar, viu? O Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras não tem Mundial. Só risada já falava tudo. Fala sério. Né? Vamos lá. O São Paulo vive fase iluminada no Paulistão. Na noite de ontem no Morumbi, em jogo adiantado da 9ª rodada, o time reserva do Tricolor venceu o Guarani por 3-2, liderado pelos garotos de Cotia. O Bugre saiu na frente com Ayrton. O Tricolor virou com Wellington e Igor Gomes. Cedeu o empate após gol de Bruno Sávio, mas ficou novamente em vantagem com Vitor Bueno. Chamou a atenção com uma equipe toda modificada, a identidade que Crespo deu ao time de forma geral. A equipe de Campinas, por sua vez, também fez bom jogo, dando sufoco no adversário e não desistindo até o último minuto, mas prevaleceu o poder dos donos da casa. O Taubaté está perto do bicampeonato da Superliga Masculina de Vôlei. Ontem, a equipe do interior paulista venceu o Minas Tênis Clube por 3-2 em Saquarema, no Rio de Janeiro, no primeiro jogo da final, decidida em melhor de 3. Sendo assim, o Taubaté precisa de mais uma vitória para ficar com o título mais uma vez. O segundo jogo do play-off entre as equipes será amanhã, às 7h. O São José estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino domingo contra o Avaí Kinderman no estádio Martins Pereira em São José dos Campos. Inicialmente o jogo está marcado para as 15h sem a presença de público. O São José chega na competição mais importante do calendário nacional como a agremiação a participar de todas as edições do Campeonato Brasileiro que teve seu início em 2013. No entanto, o Campeonato Brasileiro é o único torneio em que a equipe joseense ainda não tem em sua vasta galeria de troféus. São Lourenço testou 2 casos positivos para a Covid-19 após o empate contra o Santos por 2-2 na terça-feira. O lateral Andrés Herrera e o auxiliar técnico Walter Riboneto testaram positivo e já foram isolados do restante do grupo. O grupo que viajou para Brasília realizou os testes assim que desembarcou na Argentina. Conforme o próprio clube informou, todos serão testados novamente entre hoje e amanhã para saber se há uma nova contaminação. Ontem, o Santos comemorou 109 anos.
Enfim, o Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena. O reencontro com o estádio de Itaquera está marcado para amanhã às 8 da noite e terá o São Bento como adversário pelo Campeonato Paulista. O Timão vai voltar a atuar em casa depois de 41 dias. A última vez foi na vitória por 2-1 sobre a Ponte Preta, debaixo de muita chuva em 7 de março. O Fluminense tem caminho livre para anunciar o meio-atacante Casares, de 29 anos. Na tarde de ontem, a rescisão de contrato do jogador com o Corinthians foi publicada no Boletim Informativo Diário BID da CBF. E a foto no sistema já é com a camisa do tricolor. O contrato com o Timão era válido até 30 de junho. Sem acordo de renovação, Casares foi liberado para acertar com o clube carioca. O contrato com o Flu será válido até dezembro de 2022. E o Pan-Americano de Judô de Guadalajara, México, começa hoje, com 17 atletas brasileiros na disputa, 9 mulheres e 8 homens. A competição continental distribuirá 700 pontos no ranking olímpico aos vencedores, medalha de ouro. Os brasileiros estreiam hoje, às 4 da tarde. Na edição deste ano, a Confederação Brasileira de Judô decidiu não levar os campeões do Pan-Americano de 2020, pois eles já garantiram a pontuação máxima. Jornal da Manhã. Radares. Radares posicionados hoje em São José dos Campos, na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, e Avenida Posidônio José de Freitas, no bairro Urbanova. Nessas duas avenidas, a velocidade máxima é de 60 km por hora. Haverá radares também na Avenida Francisco José Longo, na área central, e na Avenida Anchieta, na Vila Adiana, onde 50 km por hora é a máxima permitida. Programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje em duas regiões. Região Sudeste, nos bairros Parque Martim Sererê, Jardim Colorado, Jardim da Granja e Parque Santa Rita. E na região Leste, Vila São Benedito, Residencial Cambuí, Jardim Solto, Residencial Rig e Galo Branco. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos com trânsito complicado neste momento no quilômetro 141, sentido São Paulo, por acidente na Marginal. No quilômetro 144, sentido São Paulo, tem também excesso de veículos. Em Guarulhos e na chegada a São Paulo, o motorista tem trânsito fluindo bem e sem complicações. Na rodovia Ayrton Senna, apresenta trânsito fluindo bem nos dois sentidos da rodovia, tanto em Guarulhos como na chegada a São Paulo. No corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem e o motorista tem boa visibilidade. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e sul de Minas, tem trânsito livre e sol em alguns pontos. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre e tempo nublado, tanto no Planalto quanto no trecho de serra. Tem pare e siga devido a obras. Agora 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h50. Repita. 7h50. Muito bem, vamos agora com a reclamação do ouvinte no nosso WhatsApp, que é o 99707-7791, Charles. O Josi de Jacareí, ele reclama de um terreno na rotatória, na Estrada Velha, próximo a um posto de combustíveis e um mercado. Não é possível enxergar mais nada, o mato está com mais de 1 metro de altura. Ele mandou fotos pra gente aqui, realmente, situação bem complicada ali, viu? O mato ali sempre cresce, né? E daí o pessoal não faz essa manutenção. E a coisa complica, são placas de sinalização que ficam cobertas pelo mato. Então fica aí a dica para o pessoal do meio ambiente em Jacareí. E temos resposta hoje, né, Jô? Temos sim. Charles, vários ouvintes têm reclamado nos últimos dias do sistema de emissão da nota fiscal em São José dos Campos, que o site não funciona, não emite a nota e ninguém consegue resolver essa situação. Aí nós fomos ouvir a Secretaria de Gestão e Finanças da Prefeitura de São José dos Campos, que é responsável por essa área. Vamos ouvir a resposta. Olá, ouvintes da Jovem Pan, aqui quem fala é o Júnior Braz, secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos. Nós informamos que tivemos sim, durante o dia de hoje, uma instabilidade no nosso sistema de emissão de notas fiscais. Mas essa instabilidade já foi resolvida e nesse momento o sistema encontra-se normalizado. Então, quem quiser fazer
a emissão da sua nota fiscal, está tranquilo para fazê-la sem nenhum problema agora. Nós contactamos a empresa que faz a gestão desse serviço para a Prefeitura e a empresa tomou as devidas providências e estamos monitorando eventuais percalços. Mas acreditamos que agora, com o sistema normalizado, poderemos usar o sistema de notas fiscais sem nenhum problema. Um grande abraço e muito obrigado. Bom, está explicado, né, Giovana? Agora, caso a coisa não funcione, continue vindo para reclamação para a gente vai atrás. É preciso melhorar esse sistema da Prefeitura de São José dos Campos. Não tem sentido, né? Com certeza. Ouvimos aí o secretário Júnior Braz, né, que falou que agora está resolvido. O pessoal pode usar sem problemas. Então tá bom. É isso aí, você também pode enviar a sua reclamação aqui para o nosso WhatsApp, o nosso canal de reclamações para o ouvinte. Anota aí, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. E todas as reclamações, mesmo que não apresentadas aqui no ar, elas serão encaminhadas aos respectivos destinatários. E nas escolas técnicas, ETECs e faculdades de tecnologia FATECs estaduais administradas pelo Centro Paula Souza, professores e estudantes de diversas formações estão prestando consultoria gratuita para quem encontra dificuldades no preenchimento da declaração do imposto de renda. Os atendimentos são realizados de forma remota e o serviço oferecido pelos estudantes tem a supervisão dos professores. Algumas unidades solicitam contrapartidas, como doação de alimentos que serão distribuídos a instituições beneficentes. Em outras, é necessário agendar previamente o serviço em razão do número limitado de vagas. No Vale do Paraíba, a FATEC Guaratinguetá está oferecendo o serviço pelo WhatsApp. O número é o 12 981 62 8954. Repetindo, 12 98162 8954 e pelo e-mail suporte irpf@fatecguaratinguetá.edu.br. Nesta semana, a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega do imposto de 30 de abril para 31 de maio. Mas parece que vai para 31 de julho. A gente deu a notícia hoje aí que provavelmente essa data poderá ser prorrogada para o dia 31 de julho, né, Giovana? Exatamente isso. Só aguardando aí a sanção do presidente. Vamos ver. Por enquanto ninguém sabe que é, mas tudo bem. Ou é maio ou é julho. Vamos lá. A Prefeitura de Caçapava alterou o local de vacinação dos profissionais da educação que têm direito à vacina contra a Covid-19. Hoje a vacinação acontecerá na sede da Vigilância Epidemiológica na rua Professor João Batista Ortiz Monteiro, número 345. De acordo com a Prefeitura, a mudança veio adequar o atendimento, já que nesta primeira fase, a maioria dos profissionais aprovados no cadastro do governo do estado foram vacinados nos 2 primeiros dias da campanha. A alteração do local de vacinação não é definitiva e pode sofrer novas mudanças em fases posteriores, à medida que forem sendo liberados novos lotes da vacina e ampliado o público em questão. A Fiat anunciou que vai conceder 10 dias de férias coletivas para cerca de 1.900 funcionários que trabalham no segundo turno do polo automotivo Fiat de Betim, em Minas Gerais. O prazo começa na próxima segunda-feira, 19 de abril, com retorno programado para o dia 29. Segundo a empresa, a medida foi tomada para adaptar o ritmo de produção às condições atuais de volume e regularidade de fornecimento de componentes. A Fiat disse ainda que continua em contato e em negociação com seus fornecedores para normalizar os fluxos de suprimentos. O problema da falta de insumos tem afetado as linhas de produção de automóveis e caminhões desde o ano passado e pode ampliar a falta de veículos. As filas para a compra de alguns modelos já chegam a 4 meses, um problema que teve origem na suspensão das linhas de produção entre abril e junho do ano passado, em que ganhou fôlego com a escassez de peças este ano. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo registra em média por dia 2 novos pedidos de cidadãos que querem ser notificados automaticamente por e-mail sobre o andamento de projetos, outras proposituras e processos legislativos. O serviço gratuito de notificações automáticas existe desde 2016 e até agora já registrou 2.170 pedidos no sistema. Para acessá-lo, basta entrar no site da Lesp na aba Processo Legislativo em notificação de tramitação e fazer o cadastro. Qualquer pessoa pode se cadastrar e acompanhar o avanço dos projetos selecionados de acordo com suas preferências. No cadastro, o indivíduo deve indicar um endereço eletrônico para receber as notificações e criar uma senha de acesso. Após isso, deverá escolher as propostas de seu interesse
e o sistema enviará um e-mail de confirmação do registro. As seleções funcionam a partir de diferentes informações: deputado, partido, autor e propositura, natureza, número e ano do documento procurado ou ainda pelo preenchimento do campo solicitado com palavra-chave. A Prefeitura de São Sebastião está com inscrições abertas para processo de recrutamento e seleção simplificado para a contratação de técnico em farmácia por tempo determinado. São oferecidas 5 vagas para técnico em farmácia com carga horária semanal de 40 horas, salário base de R$ 1.966 e cesta básica de R$ 220. As inscrições ocorrem de forma presencial até amanhã na Avenida Doutor Altino Arantes, número 284, no centro. Para participar do processo seletivo, é preciso ter curso técnico completo em farmácia nível médio. A data prevista para a realização da prova é 23 de abril. A hora 7h57. Repita. 7h57. E vamos ao destaque final. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou ontem a proposta do projeto de decreto legislativo, PDL, que vai homologar coletivamente os decretos de calamidade pública adotados pelos municípios paulistas em razão da pandemia causada pelo coronavírus. Apenas neste ano, até o momento, a Alesp já registrou 122 pedidos de reconhecimento de calamidade pública feitos pelos municípios. Em todo o ano passado, foram 555 pedidos de homologação, todos finalizados. Pelo texto, as prefeituras deverão dar conhecimento dos decretos de calamidade à Assembleia e às câmaras municipais, que também terão de ser informadas sobre a abertura de créditos extraordinários por decreto, sobre movimentações orçamentárias, transposição, remanejamento, transferência e a utilização da reserva de contingência. Todos os atos e despesas decorrentes da situação calamitosa deverão ser amplamente divulgados no portal da Transparência, segundo a proposta. Os prefeitos deverão ainda promover e incentivar a participação das instâncias de controle interno e sociais, assegurando condições para o pleno exercício de suas atividades. Já para a contratação de serviços e aquisição de produtos sem licitação, as prefeituras deverão comprovar, através de documentos e justificativas técnicas e jurídicas, elementos como pesquisas de preço, urgência e necessidade. E a contratação emergencial de pessoal deverá atender apenas à situação de calamidade pública, em concordância com leis locais. A proposta agora seguirá para análise da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais e da Comissão de Fiscalização e Controle. O prazo para que os integrantes façam suas considerações é de 5 dias. Após isso, o projeto poderá ser encaminhado para discussão e votação em plenário. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, única a não votar a favor da iniciativa, explicou que entendeu a decisão, respeita, mas mantém seu posicionamento e voto contrário, apenas por entender que a análise deveria ser caso a caso e não de maneira coletiva. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230.